Nos últimos dias, o que mais se fala é sobre o vídeo que o Felca fez denunciando uma série de coisas muito graves que estão acontecendo na sociedade e na internet. Depois que ele fez isso, a demanda de trabalho dele aumentou com mais entrevistas, com mais pronunciamentos e tudo mais a respeito disso, e também começaram a haver algumas ameaças a ele. E, no meio disso tudo, todo mundo está esquecendo de uma coisa fundamental: como está a saúde dele, como está a saúde do Felca. Então hoje eu vou te mostrar, se o Felca fosse meu paciente, o que eu passaria para ele. Para alguém passando por períodos muito graves de estresse, porque fato é, ele está passando por um período de estresse muito intenso e a saúde dele precisa ser cuidada. Mas não é só ele que passa por estresses altos, tem muitos executivos, muitas mulheres, muitos homens que passam por estresses altos no trabalho, em casa, em situações do cotidiano, em cidades onde nós moramos, com toda a insegurança que nós temos hoje também. Tudo isso gera um estresse muito alto e nosso corpo ele não foi feito para prolongar o estresse, ele foi feito para se adaptar a um estresse curto e rápido, mas estresses prolongados não. Então, se o Felca fosse meu paciente, esses seriam alguns suplementos que eu passaria para ele. Eu sou o Dr. Dalmora, médico, e nesse canal eu te ensino a ser cientista do teu corpo. Então já dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, ativa as notificações porque todo dia tem conteúdo como esse daqui para gerar mais valor para a tua saúde. O primeiro suplemento que eu passo para alguém que está com estresse agudo e passando por um período de estresse muito grande é o magnésio. O magnésio é o mais importante de todos, tanto porque ele é muito depletado em estresse, quanto porque muitos sintomas de baixa magnésio são confundidos com estresse. Fadiga, irritabilidade, dor de cabeça, espasmos musculares, às vezes aquele olho tremendo, algum espasmo na coxa, algum lugar do corpo, isso tudo é sinal tanto de deficiência de magnésio quanto de estresse, e um confunde o outro. E então acontece um ciclo vicioso. O estresse diminui o magnésio aumenta o estresse e assim fica esse ciclo perpetuando e o corpo colhendo os malefícios do estresse. A capacidade do nosso sistema de estresse é limitada e facilmente sobrecarregada, gerando malefícios para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde mental, como depressão, ansiedade ou até doenças metabólicas ou cardiovasculares podem ser propiciadas pelo estresse. O estresse é um gatilho na nossa saúde, um gatilho que pode ser muito ruim para a tua saúde. E quais são os efeitos do magnésio no estresse? Como que o magnésio ajuda a melhorar o estresse? Primeiro, ele diminui a liberação de catecolaminas, a adrenalina, noradrenalina, ou seja, ele diminui também por tabela a ativação do sistema nervoso simpático, algo muito ativado durante o estresse. Ele também bloqueia o receptor NMDA, que é um receptor que ativa o glutamato, que libera o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que nos deixa mais ligados, nos deixa mais ativos e que em grandes quantidades é prejudicial para o nosso cérebro. Ao mesmo tempo, ele potencializa o GABA, um neurotransmissor inibitório, que nos deixa mais relaxados, inclusive nos ajuda a dormir melhor. É um neurotransmissor que ajuda a desligar, entre aspas, um pouco o nosso cérebro. Além de ele ser um ótimo antioxidante e modular o nosso eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O eixo hipotálamo, hipófise adrenal é responsável pelo aumento do cortisol no corpo, e esse aumento de cortisol é uma das coisas que mais gera malefícios à saúde por conta do estresse. É ele que faz a gente ganhar peso, é ele que faz a gente ter uma mente mais perturbada, é ele que faz a gente ficar mais inflamado, é ele o cortisol é alto que vai fazer com que você tenha mais doenças. A questão é como eu falei no início do vídeo, a ideia é que a gente libere cortisol, mas ele caia depois. O problema é quando ele fica muito alto por muito tempo. Então, as nossas adrenais, nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal começa a ficar mais cansado. Doses de magnésio de 200 a 300 mg. Pode, em alguns casos, chegar a 400 mg, mas 250, 300 mg é uma dose muito usada e que já resolve na grande maioria das pessoas. Existem vários tipos de magnésio, mas para o estresse o melhor é o treonato, o dimalato, ou o glicina, se você for usar à noite. Se você tem problema com sono nesse momento que você está estressado, escolha o glicina, que à noite ele ajuda a desligar um pouco mais o cérebro também. O segundo suplemento que eu acho muito interessante para pessoas em estresse agudo é a rhodiola rósea. A rhodiola rósea é um adaptógeno. Isso quer dizer que para responder ao estresse, o corpo ele precisa se adaptar, ele precisa gerar adaptações
sem modular a homeostase, o bom funcionamento dele. Um adaptógeno, uma substância adaptógena, faz nós termos mais resiliência, ficarmos mais resistentes metabolicamente ao estresse. A rhodiola rosea, ela inibe uma enzima chamada monoaminooxidase, MAO, no cérebro, que é responsável por degradar as catecolaminas como dopamina, noradrenalina, serotonina. Então esses neurotransmissores ficam um pouco mais altos no cérebro, o que te faz ter um bem-estar maior. Ela também modula os níveis de cortisol, impedindo que ele fique excessivamente alto por muito tempo. E aumenta a resiliência ao estresse. Com esses mecanismos você tem uma diminuição da fadiga física e mental, uma melhora da performance cerebral durante situações de estresse, melhora do humor e da motivação e maior resistência ao estresse crônico. Doses variam de 200 a 400 mg e se você usar à noite você pode ter insônia. E os principais efeitos colaterais é ter uma boca mais seca e um pouco de tontura. Não pode usar em mulheres amamentando, em mulheres gestantes, em quem tem diagnóstico de ser bipolar, ter transtorno afetivo bipolar, e pessoas que estão usando antidepressivos e ansiolíticos devem ter cuidado, porque ela mexe nos neurotransmissores, então pode haver uma interação química aí. Terceiro suplemento extremamente interessante em pessoas com estresse muito alto é a L-tianina, um composto derivado do chá verde que tem propriedades relaxantes. Ela diminui a ansiedade, aumenta o foco, a concentração, melhora o relaxamento, melhora o humor, melhora sono e melhora a tua atenção, diminuindo a tua percepção da ansiedade. E ela faz isso aumentando as ondas alfa do cérebro, que faz uma propriedade de relaxamento. Ela diminui o glutamato, o neurotransmissor excitatório, que eu já falei antes, e ela reduz agudamente o estresse. Doses de 200 a 400 mg por dia, pode dividir essas doses ao longo do dia também. E ela não é indicada em mulheres que estejam gestantes ou que estejam amamentando. O último suplemento que eu acho super interessante nesses casos é o complexo B. Vitamina B9, B12, até a B1, B2, B3, B5, mas principalmente a B9 e a B12. Fundamentais para a produção de energia, metabolismo cerebral e síntese de neurotransmissores, além de elas abaixarem a homocisteína e aí, por fim, diminuindo a inflamação, principalmente cerebral, o que melhora a forma como você lida com o estresse. Então esses são os 4 principais suplementos que eu usaria em alguém passando por um período de estresse muito grande e que ajudaria essa pessoa a ficar mais resistente ao estresse, mais resiliente ao estresse, diminuir os danos à saúde do que o estresse pode causar e deixar essa pessoa mais confortável no período tão turbulento. Essa seria a minha sugestão se o Felca fosse meu paciente. Não esquece de dar o like no vídeo aí, de apertar o botão do gostei, te inscrever no canal, ativar as notificações, que todo dia tem conteúdo aqui. Isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade de cientistas do corpo. Eu sou o Dr. Dalmora e nesse canal eu te ajudo a ser cientista do teu corpo. Nos vemos no próximo vídeo.